Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta. Mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo na boa? Fala, Marquinhos. Seguimos naquele ambiente de tensão, sem novidades, sim. Mas não posso dizer que tá ruim, né? Na minha vida pessoal, enfim, a gente não tá sendo tão afetado por essa guerra como já foi. Por enquanto, né? Por enquanto não estamos sendo afetados, estamos aí num período aí de, enfim, negociações e muita tensão, realmente. Vamos comentar tudo disso nesse nosso episódio 263, sendo gravado no dia 21 de agosto, quarta-feira, 9h20 da noite. Costumamos gravar na quinta-feira, mas enfim, estamos gravando essa semana um pouco mais cedo. O episódio sai tradicionalmente na sexta, caso haja alguma atualização. Amanhã, obviamente, também estará presente nessa edição. Queríamos lembrar também a todos os nossos ouvintes e ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento. Ficou meio estranho isso agora, mas enfim, já falei, que temos aí nossa campanha de financiamento coletivo para quem puder ajudar aí o nosso projeto. Temos nosso site no ar, tem o nosso podcast semanal aqui. Então, quem puder dar aquela força, os links estão na descrição do episódio. Quem mora no Brasil apoia, pode ajudar a gente pela plataforma Apoia-se. Quem mora no exterior ajuda a gente pela plataforma Patreon. Só escolher, tem lá os planos para quem quiser dar aquela moral pra gente, tá tudo lá na descrição do episódio, links e links. Inclusive também links como achar a gente, nosso canal, no YouTube, Instagram, aquelas coisas todas que todo mundo conhece. E É isso. também, Marquinhos, e Diga. também ajuda muito, galera, que der 5 estrelinhas e compartilhar o podcast aí nas Exato, redes lá no sociais, com os Spotify. amigos. Pois é, 5 estrelinhas no Spotify, comentários positivos também ajudam, aumentam o algoritmo. E a gente lança sempre a enquete, né, para saber o que vocês acharam do episódio no Instagram, perdão, no Spotify somente, que essa enquete aparece. Essa enquete ela não tem valor para o Spotify especificamente, ela é só para gente, ela é para controle interno nosso. Então, a avaliação de vocês é legal, a gente ter lá. E se puderem justificar algumas vezes, né? Se não é subentendido, principalmente se for crítica, pra gente é legal também um comentário. E o comentário não precisa ser feito direto na página do Instagram, até porque pra gente é muito difícil responder. A gente só tem acesso a uma resposta na página do Spotify. Então vocês podem comentar no Twitter da gente, no meu ou no do Marcos, no Instagram também, pessoal da gente ou do podcast. Enfim, podem achar a gente em outras redes e podem também enviar e-mail, né, para o nosso site, que vocês encontram lá, e a gente responde. Então é isso, eu só queria deixar essa mensagem também aí. Quem puder dar 5 estrelinhas no Spotify e dar uma ajuda pra gente em outras situações aí, enfim, compartilhando, Compartilhando o falando boca a episódio. boca, pois é, a gente fica muito agradecido. E o nosso e-mail, para quem, enfim, quiser escrever a crítica, o elogio, a recomendação, ou o que seja por e-mail, é contato@ladoesquerdo.com. É isso, recados dados, vamos então ao nosso primeiro bloco para tratarmos de questões da guerra esta semana. Bom, é isso aí. Por incrível que parível, né? A gente já está há muito tempo, né? Falando pouco de Gaza, as coisas mudam um pouco por lá. A gente, na semana passada, voltou a ter massacres em escolas, enfim, em regiões ali são regiões humanitárias, os ataques continuaram acontecendo, muita gente morrendo, aquela coisa que nós vemos acompanhando aí, estamos acompanhando nos últimos quase 11 meses, lembramos aí que já estamos há 10 meses e meio, né? Desde o início dessa guerra, desde o ataque terrorista do Hamas no dia 7 de outubro. Mas o que a gente tem hoje é a continuação durante toda essa semana. Eu acho que a principal notícia, pelo menos no que diz respeito à guerra em Gaza, né? A principal notícia aí levando em consideração essas negociações que estão acontecendo em Doha, no Catar, onde a gente tem israelenses, representantes do Hamas, representantes do Catar, representantes do Egito, representantes americanos, dizendo que é a última possibilidade de se chegar aí a uma tentativa de cessar-fogo obviamente, a libertação dos reféns durante esse período. A gente já teve várias rodadas ao longo desses últimos 10 meses, nenhuma delas com muito sucesso, mas essa, como eu falei, está tendo uma pressão muito grande, principalmente dos Estados Unidos, para que esse acordo aconteça, até porque ninguém está mais aguentando, né? Essa guerra que está se arrastando. O Catar também está muito desgastado, o Egito também quer resolver isso logo. Afinal de contas, a guerra chegou ali a Rafah, né? A região fronteiriça, não que Gaza não seja do lado do Egito, mas Rafah é a região fronteiriça entre Gaza e o Egito. E o que a gente vê é justamente toda essa discussão. No final da semana passada, quando a gente terminou aí
nosso último episódio, a gente teve sinais aí, alguns sinais positivos, falando que as negociações estavam acontecendo. Inclusive, a delegação israelense, né, que estava em Doha, tinha voltado para Israel na sexta-feira, mas retornaria às negociações, no caso, no Egito, né, no último domingo. Isso aconteceu, só que ao longo dessa semana as notícias não foram muito positivas no que diz respeito às negociações, e a gente viu crises e mais crises nesse sentido. O lado americano, né, o governo americano dizendo que Israel aceitava as posições que haviam sido apresentadas, no caso o Hamas falando que o governo americano tinha aceitado as exigências israelenses, né, e não as exigências do Hamas, o que colocou aí também uma interrogação em toda a discussão e uma crise, de uma forma geral, nessa que pode ser, como eu falei, a última rodada de negociações aí de cessar fogo no próximo período, pelo menos até a eleição americana acontecer. João, desde o início da guerra, muito se fala que qualquer possibilidade, a gente falou isso também, é uma das nossas, né, nossos argumentos aqui, né, é que caso o Netanyahu aceite, né, um acordo de cessar-fogo, o que todo mundo fala é que o governo dele cairia. Mas a gente já levantou também, né, a gente já comentou em outros episódios possibilidades diferentes, e essa semana o que a gente viu também é talvez uma sinalização aí de setores mais à direita dentro do governo, diga-se Smotrich e Ben-Gvir, acenando com a possibilidade de não derrubar o governo caso um cessar-fogo seja assinado. E aí, cara, negociações em crise e um governo que pode talvez continuar, mesmo que esse cessar-fogo seja assinado. Marquinhos, isso aparentemente é uma possibilidade, é uma avaliação que o jornalista do Haaretz, Michael Hauser-Tov, fez após uma apuração com o gabinete, ou membros do gabinete, pessoas próximas, na verdade, ao Netanyahu. Ou seja, não é uma certeza, ninguém disse nada disso publicamente, mas é uma avaliação sobre algo que possa acontecer caso Israel chegasse a cessar fogo agora. E os partidos da extrema-direita, que estão constantemente ameaçando abandonar o governo caso haja um cessar-fogo, que eles deixariam o governo, mas não a coalizão, ou até poderiam deixar a coalizão, mas não votar a favor da derrubada do governo, ou seja, todas as vezes que a oposição tentar na Knesset derrubar o governo, eles votariam a favor do governo. Isso já aconteceu algumas vezes na história, e o próprio Netanyahu ele já perdeu 2 vezes um partido no seu governo, né, que se manteve só na coalizão e votou a favor da manutenção do governo, apesar da insatisfação ou do protesto que eles estavam fazendo. E esses dois grupos, no momento que a guerra em Gaza voltasse, após o cessar-fogo, eles retornariam ao governo, aos seus ministérios, e voltaria tudo ao normal. Agora, essa é uma possibilidade que ela tem uma lógica atrás dela, mas ela não é nenhuma certeza de nada, e mesmo que a intenção desses quadros, desses partidos, seja essa, no momento que eles estiverem fora do governo, é difícil imaginar o que aconteceria. Porque, por exemplo, o Ben-Gvir, vendo uma pessoa assumir o seu ministério, ele não desceria lenha nessa pessoa, não faria todas as críticas possíveis, não tentaria conquistar pontos perante o seu eleitorado em cima de um ministro potencialmente ou supostamente incompetente, ou que não faz o mínimo, né? A gente sabe como é que é o Ben-Gvir na oposição. Na verdade, a gente praticamente só sabe como é o Ben-Gvir na oposição, porque exerceu o cargo de ministro, efetivamente ele não faz. Ele é um lobista e um conspirador no seu ministério. E o mesmo vale para os outros ministros desses setores. Então é uma situação que ela é hipotética, mas ela é uma pista para a gente entender por que o Netanyahu supostamente, e agora vocês vão entender o supostamente, aceitou parte das demandas dos Estados Unidos nessa negociação de cessar-fogo. Mas enfim, vamos lá. O cessar-fogo, as negociações de cessar-fogo já estão acontecendo há cerca de 10 dias. Elas começaram em Doha, como o Marquinhos falou, elas vão ser renovadas nesse fim de semana agora. No Cairo, né, no Egito, a delegação israelense vai estar presente, e, enfim, eles tiveram avanços nos primeiros dias, pelo menos de acordo com os relatos dos Estados Unidos, dos membros dos Estados Unidos presentes nas negociações, e depois elas permaneceram estagnadas e entraram no impasse. Agora, qual é o impasse? Por que houve otimismo no princípio e por que agora esse otimismo já não existe mais e a gente vive um momento de impasse? Inclusive, já se fala aqui na dissolução das negociações, no fracasso das negociações e na nova iminência de uma guerra regional. Por que houve otimismo? Vamos começar por isso. Houve otimismo, primeiramente, porque as negociações elas poderiam evitar uma guerra regional. E, de fato, o Irã e o Hezbollah, pelo menos segundo diversas fontes, deixaram claro que não realizariam nenhum ataque a Israel enquanto as negociações estiverem acontecendo e que poderiam suspender suas retaliações às ações israelenses
israelenses caso houvesse um cessar-fogo na faixa de Gaza, porque dessa maneira o seu principal objetivo seria alcançado, que é o fim dos ataques israelenses à faixa de Gaza e, de uma maneira ou de outra, a sobrevivência do Hamas enquanto poder naquela região. Então esse é o primeiro ponto do otimismo. O segundo ponto desse suposto otimismo é que o governo israelense teria dado sinal verde para a proposta dos Estados Unidos de cessar-fogo, que é uma proposta com a qual o Hamas já tinha concordado, pelo menos com as bases dessa proposta. Então as negociações começaram na semana passada com base nessa proposta norte-americana e que incluía, depois a gente foi saber, algumas das novas demandas do Netanyahu, ou seja, com pontos que o Netanyahu decidiu incluir nas negociações e com os quais ele já tinha concordado que não seria uma trava para elas, e a gente está falando aqui basicamente de 2 pontos e possivelmente um terceiro, né? Os 2 pontos principais são a presença das forças israelenses na fronteira entre a faixa de Gaza com o Egito, que se chama Corredor Filadélfia, e a presença das forças israelenses no Corredor Central, que é a estrada que liga o sul ao norte da faixa de Gaza, impedindo que pessoas armadas se mobilizassem e se movimentassem do sul ao norte da faixa de Gaza, de modo que o Hamas não pudesse levar pessoas armadas ao norte da faixa de Gaza novamente. Israel já tinha concordado com desistir dessas demandas, obviamente que com algo em troca, né, com algum controle que não seja do exército israelense, e o Netanyahu retornou essas demandas ultimamente, enfim, segundo diversos analistas, e é um consenso praticamente em Israel, com o objetivo claro de implodir as negociações anteriores a essas de agora. E desde então ele não abriu mão dessas 2 questões, e agora surgiu uma terceira, que é uma exigência, uma suposta exigência do Netanyahu por um maior número de presos palestinos vetados por Israel num esquema de troca de prisioneiros por reféns. Mas essa ainda não é declaradamente um impasse, isso aparentemente é um ponto que é mais fácil de chegar num acordo. Pois bem, os Estados Unidos prepararam um plano que fazia, em teoria, um meio termo entre a proposta israelense e a exigência do Hamas. Se o Hamas exigia que as tropas israelenses não estejam no Corredor Filadélfia, por outro lado, os Estados Unidos teriam proposto que se construísse um muro de concreto alto, na minha interpretação, porque isso não foi dito, também subterrâneo, para que não possam ser reconstruídos os túneis, dentro desse, enfim, em cima desse muro que houvesse câmeras de segurança, e que o controle da passagem de Rafah fosse feito pela autoridade palestina, a parte, obviamente, de dentro da faixa de Gaza, e não por soldados israelenses, muito menos pelo Hamas, sem que fosse levantada a bandeira da Palestina ali, que é algo aparentemente muito importante para o governo israelense, que a bandeira da Palestina não seja alçada na passagem de Rafah. E, obviamente, do lado egípcio, seria realizado pelo governo egípcio. Israel teria levado vários mapas para mostrar como seria a distribuição de forças do exército israelense ali, e o Egito não concordou com nenhum desses mapas, e disse que nem levaria essa proposta ao Hamas, porque não tem chance do Hamas concordar com isso. E a proposta dos Estados Unidos, ela contava com a retirada das tropas israelenses, e parece que Israel tem sido bem intransigente com essa manutenção dessas tropas. Ainda que as próprias Forças Armadas de Israel tenham dito que não é necessária a presença de soldados no Corredor Filadélfia, que eles podem cuidar da segurança e da passagem ali sem que tenham soldados armados na própria fronteira, e que os próprios membros da delegação israelense que está negociando os acordos de cessar-fogo, eles tenham dito que sem uma maior flexibilidade para debater essa questão, vai ser impossível chegar num acordo com o Hamas. O Hamas já, mais de uma vez, foram a público e disseram, membros do Hamas no caso, anteontem, né, na segunda-feira, saiu inclusive uma nota oficial que o Hamas rejeita a proposta dos Estados Unidos, que eles cederam às demandas, às exigências do Netanyahu, se renderam, na verdade, foi a expressão que o Hamas usou, se renderam à exigência do Netanyahu, e que não existe a menor possibilidade deles aceitarem essa proposta, que eles já mostraram flexibilidade em outros pontos e que não vão aceitar a presença de forças israelenses na faixa de Gaza. Enfim, então, além disso, tá, e aí para a gente entender essa questão de uma maneira mais clara, o Hamas entende que essa presença israelense na faixa de Gaza, e segundo o repórter Jack Huri, que é um repórter árabe-israelense do jornal Haaretz, que cobre a sociedade palestina e a sociedade árabe-israelense, o Hamas ele sente que o que está sendo preparado é uma armadilha contra si, porque a presença das forças israelenses dentro da faixa de Gaza, durante essas etapas do processo, elas permitem que Israel renove a guerra de maneira imediata. E isso seria, na verdade, uma armadilha apresentada pelos Estados Unidos e por Israel para que faça o Hamas concordar com um cessar-fogo, de modo que os reféns mais urgentes sejam entregues a Israel, já nesse primeiro estágio, e após
após as eleições nos Estados Unidos, Israel retornaria à guerra, uma vez que os Estados Unidos já não estariam preocupados, no caso o governo do Partido Democrata, em entregar algum sucesso na questão do Oriente Médio, pelo menos alguma vitória, alguma conquista para o seu eleitorado, e depois Israel poderia retornar com a guerra e o Hamas perderia o elemento de maior pressão, que são os reféns idosos, pessoas em situação crítica de saúde, as mulheres, as soldadas, uma vez que o Hamas entende, e isso não é à toa, que os reféns soldados do gênero masculino são sacrifícios que o Netanyahu está disposto a fazer sem nenhum problema e que ele tem uma justificativa moral para isso, inclusive, que se a gente já sacrifica soldados na guerra, os reféns soldados também poderiam ser sacrificados. Enfim, então essa é a percepção do Hamas. E o Hamas está jogando duro, e por outro lado, o Netanyahu também resolveu jogar duro, e segundo o que o Netanyahu teria dito para o Blinken, é que o momento de endurecer é agora, porque o Hamas não tem interesse no acordo de paz nessas circunstâncias. Eles estão esperando o ataque do Irã e do Hezbollah contra Israel, entendendo que o objetivo do Hamas desde o início era juntar forças contra Israel. Então esse é um momento que o Hamas não vai concordar com o cessar-fogo, e se ele mostrar alguma flexibilidade nesse momento, quando as negociações de fato forem acontecer, ele perde esse elemento de barganha. Faz sentido também essa argumentação do Netanyahu. Só que a gente não cai, eu pelo menos não caio nesse argumento, porque ao mesmo tempo que o Netanyahu diz isso para o Blinken, ele diz para os grupos de famílias de reféns com os quais ele se encontra, que são grupos muito pequenos, de pessoas que são inclusive alinhadas ao governo, que o exército não vai se retirar do corredor Filadélfia de jeito nenhum. E ele diz isso ali sabendo que essa informação vai chegar a público. E quando o Netanyahu fala isso abertamente, ele obviamente prejudica as negociações. Porque se você admite que você não vai ser flexível nas negociações, você já de cara diz, eu não vou abrir mão disso, e você diz isso para o público interno, você dá a entender para quem está negociando que não tem o que negociar, né? Então, a gente não acredita muito nas reais intenções do Netanyahu de chegar ao cessar-fogo agora. Tem o Aluf Ben, que é o editor do Haaretz, ele acredita que o objetivo do Netanyahu e do governo, de maneira geral, é reocupar a Gaza do ponto de vista civil, e é por isso que não vai ter cessar-fogo. Eu não acho que o Netanyahu ele aspira a isso especificamente, obviamente que há setores do governo que sim, o Netanyahu não, pela simples razão de que o objetivo do Netanyahu é sua sobrevivência política. Ele não tem projetos a longo prazo, nem a médio prazo para a faixa de Gaza. Se isso for conveniente, ele vai fazer, se não for conveniente, ele não vai fazer, e como isso não vai passar a ser conveniente de um dia para o outro, eu acho difícil que isso comece a ser feito agora, né? Mas enfim, então, essa é a situação que a gente está vendo agora, e as informações que a gente tem agora, e aí é uma informação conflitante, o Jack Rury, do Haaretz, ele diz que o Hamas está pressionando o Hezbollah para um ataque contra Israel já agora, para poder aumentar a pressão sobre Israel para negociar o cessar-fogo, uma vez que Israel vai precisar de de soldados e direcionar as forças para o norte. Então eles estão pressionando o Hezbollah para realizar esse ataque já agora. Enquanto a Dana Weiss, jornalista do Canal 12, ela disse outra coisa. Ela disse que o Hamas está segurando o ataque do Hezbollah porque eles têm a esperança de que o cessar-fogo seja alcançado nesse momento. Agora é importante a gente entender uma coisa agora. Os reféns, eles são a única arma que o Hamas tem hoje em dia para negociar com Israel. A situação na faixa de Gaza, ela já não... o Hamas já não oferece resistência, já não consegue mais bombardear o território israelense. Essa semana o Hamas realizou, em conjunto com a Jihad Islâmica, um atentado com mochila-bomba em Tel Aviv, que é uma coisa que não acontecia há anos. O fato de ele ter acontecido representa uma série de questões, como falha da inteligência israelense, uma possível não cooperação da autoridade palestina com as forças de segurança israelenses. Agora também representa o fato do Hamas ter conseguido fazer isso e ter voltado a executar essa estratégia, que já não era colocada em prática há muito tempo. E essa é uma tentativa do Hamas colocar pressão em Israel, já que de Gaza, na verdade, ele já não tem mais muita pressão para colocar. Eles estão muito enfraquecidos do ponto de vista militar, eles não conseguem mais ameaçar as populações civis israelenses, nem do entorno de Gaza, muito menos mais distantes, como em Tel Aviv, em Jerusalém. E o único elemento de pressão que o Hamas tem são os reféns. E o Hamas entende que eles não podem abrir mão desses reféns, especialmente dos em situação humanitária, que são os que têm mais pressão, os que fazem mais pressão em cima do governo israelense, se não houver um cessar-fogo permanente que lhes garanta a sobrevivência política. Então, basicamente, a situação que a gente vive hoje é essa, é que o Hamas não pode abrir mão disso. E o próprio julgamento na ONU, o ataque, enfim, a ameaça de prisão dos líderes israelenses, a atenção da comunidade internacional, ela já diminuiu muito. O conflito, quando passa o tempo, ele vai cansando as populações ao redor do mundo. Ninguém mais olha para Gaza com a mesma atenção que olhava antes. Obviamente que a intensidade do confronto diminuiu muito, mas a situação da população de Gaza ela ainda é muito ruim, e o Hamas
claramente não se preocupa com essa população, ela serve aos seus interesses, e que no momento que a gente está agora, o Hamas já não tem mais essa pressão da comunidade internacional como um elemento que pode ajudar a conseguir o cessar-fogo mais rapidamente. Então, tudo que eles têm são os reféns, e eles não vão fazer um acordo de reféns sem que eles tenham certeza de que a guerra vai ser interrompida. Então, por isso que eles precisam do Hezbollah, porque eles sabem que Israel precisa da atenção total no norte quando esse confronto estourar. E eles precisam que o Hezbollah escale mais ainda. Mais que já está escalando, porque hoje houve ataques intensos do Hezbollah aqui no norte. Na última semana foram 2.000 foguetes lançados. Hoje foram cerca de 300 na cidade de Katsrin, que é a única cidade, o único município nas colinas do Golan. Foram cerca de 60 foguetes, atingiram 5 casas, não teve ninguém morto, por muita sorte. Na região que eu moro, que não teve sirene, eu escutei muitos booms e muito fortes. O Hezbollah avançou os ataques, obviamente que isso não foi de graça. Israel fez ataques importantes no Líbano, explodiu um depósito de armas do Hezbollah, pelo jeito, que concentrava uma grande quantidade de armamentos. Isso não impede, não afeta tanto assim a capacidade do Hezbollah de causar um estrago em Israel, mas enfraquece um pouco o grupo em alguns aspectos. E esses ataques do Hezbollah foi uma resposta, e o Hamas quer mais. Eles querem ataques que forcem Israel a concentrar todas as suas forças no norte. E para isso acontecer, Israel precisa do cessar-fogo. Os reféns não sensibilizam o Netanyahu. Então, talvez uma guerra com o norte, sensibilizar não seria a palavra adequada para o caso, mas force o Netanyahu a chegar ao cessar-fogo. Então, enquanto eu estou mais no time do Jack Rury nessa análise, eu acho que o Hamas está interessado no ataque do Hezbollah para que eles consigam conseguir enfim, o cessar-fogo o mais rápido possível, que a pressão sobre Israel aumente. Enfim, Marquinhos, passa a bola para você aí. Bom, eu acho que tem esses altos e baixos aí, altos e baixos, né, das negociações, é algo que a gente sempre acompanhou nesse último período. Eu acho que é muito interessante essa questão do Hauser Tov ter colocado, né, do jornalista do Ares, sobre essa possível não queda do governo. É uma coisa que eu venho apostando, né, desde do início. Eu acho que é muito mais interessante que o Ben-Gvir e o Smotrich, eles sabem que eles não vão recolonizar Gaza, apesar de terem esse objetivo, mas caso o governo caia, eles sabem que eles não vão voltar para o governo, pelo menos no próximo período, nos próximos anos, né? Não dá para saber quanto tempo, né? O último governo que eles, caiu em um ano, mas enfim, é bem possível que a oposição ganhe a próxima eleição, então eles não estariam no governo. Então eu não consigo entender porque eles são pessoas tão pragmáticas, né? Que vão avançando tanto na ideologia deles quando eles estão na política baseada na ideologia deles, né, quando eles estão no governo. Então eu não consigo entender por que eles derrubariam o governo caso chegasse a um cessar-fogo. Eles têm avanços enormes, né, dentro da política deles de colonização, de apartheid, limpeza étnica, e sair do governo e permitir a queda do governo é simplesmente parar com esses avanços, né? Então eles têm muito mais a perder fora do que dentro. Então essa é uma coisa que eu venho defendendo, e eu acho que mesmo que o Netanyahu, caso, né, chegue a um cessar-fogo, não acho que esse governo caia de forma imediata. Mas é isso, eu acho que de qualquer forma essas ameaças servem ao Netanyahu, né? Porque a ameaça que o Ben-Gvir e o Smotrich fazem de deixar o governo servem a ele, porque afinal de contas ele usa isso como muleta para não assinar o cessar-fogo, né? Aqui também é algo que para ele talvez não seja importante politicamente. Então isso me chamou muita atenção, lembrando também que isso que você colocou aí, né, dos reféns e tudo mais, essa semana o exército resgatou, né, o corpo de 6 reféns israelenses, Alex Danzig, Yagev Burstav, Chaim Peri, Yoram Metzger, Avraham Munder e Nadav Popewell, né? 4 deles, né, o exército já informou que possivelmente morreram em ataques do próprio exército, né? O Hamas tinha falado disso, e essa é a informação que a gente tem, ou seja, essa pressão militar, né, que tanto o governo quanto a extrema-direita vem exigindo, né, e impedindo aí a um acordo de cessar-fogo, na verdade eles estão ajudando, estão matando os reféns, né? Ao invés de soltá-los, eles na verdade estão matando os reféns, e tem muitos reféns, na verdade, que pouco se fala deles, né? Por exemplo, aquela mãe que foi sequestrada com os filhos, né? A gente não ouve nenhuma notícia deles, pouco se fala em trocas, a gente não sabe se eles estão vivos ou não. O único vídeo que a gente tem deles é do período, no dia, né, do 7 de outubro, depois a gente não sabe de mais nada, ou seja, a gente está muito assim, na mão, sem saber o que está acontecendo, sem saber quem está vivo, quem não está, tá tudo muito, muito nebuloso nesse sentido, né? E o norte pegando fogo, né? Eu acho que é uma questão muito, a gente vê como é que isso vai avançar, porque os ataques estão se aprofundando, né? Você falou aí do Golan, do norte do Mar da Galileia e do Golan. Se a gente for pensar isso em termos de quilômetros, as coisas estão entrando cada vez mais no território israelense,
israelense, fazendo com que as pessoas tenham que sair do norte. Muita gente acaba vindo para o sul, indo para casa de familiares na região central do país, na região sul do país, e continua toda essa expectativa e essa tensão, sabendo o que pode acontecer, né? Porque a gente já ouviu também falar muitas vezes que caso essas negociações de cessar-fogo elas acabem, né, elas falhem, o ataque do Hezbollah e do Irã seria questão de horas, né? Eles não esperariam muito para fazer isso, enfim, para responder aí a esse ataque israelense. As agressões israelenses aí de 2, 3 semanas atrás. Enfim, é isso, né, cara? Eu acho que muita expectativa, muita coisa nova. A gente tem muita pressão aí do governo também em cima das famílias dos refugiados. A gente vai comentar isso mais para frente no próximo bloco, que também tem coisas aí nesse sentido. Mas é triste ver que a forma, né, como o governo, e eu acho que a grande maioria da sociedade israelense, a grande maioria não, mas a maioria, boa parte da sociedade israelense, trata a questão dos reféns, é muito triste, né? É tipo ver que, enfim, eu acho que a grande maioria já não está muito preocupado com o que vai acontecer, se libertar, libertou, se não libertar, não libertou, e vamos ver o que acontece. É isso. Ô, João, vamos continuar na questão aí do exército, porque tá faltando gente, João. Os caras querem fazer guerra no norte, querem fazer guerra no sul, querem fazer guerra na Cisjordânia, e tá faltando gente. Enquanto isso, os ultra-ortodoxos também aí arrumam suas questões e não se alistam, e agora o exército resolveu trazer de volta reservistas que já haviam sido liberados e, enfim, tá precisando de gente, a galera tá sendo chamada. Mas essa é uma notícia pequena, né, mas relevante. E o Exército, pela primeira vez na história de Israel, enviou convocação para reservistas que já tinham recebido a liberação. E isso por quê? Porque a gente está numa falta de 10 mil combatentes, atualmente, segundo estimativas do Exército. E nessa falta de combatentes, nessa carência, o Exército teve que recorrer a reservistas que foram liberados, mas que ainda estão aptos fisicamente e mentalmente a desempenhar as suas funções como soldados. Isso acontece por quê? Isso acontece basicamente porque a gente tem um público de 66 mil pessoas, 66 mil homens que deveriam estar servindo o exército agora e não estão, que são os ultra-ortodoxos, que hoje também, novamente, a gente não vai fazer um comentário longo sobre isso, mas hoje também fizeram uma manifestação, dessa vez em Jerusalém, né? As duas últimas foram uma na região de Ramat Gan, na região metropolitana de Tel Aviv, outra na base Mirvelo, no norte, e essa vez foi em Jerusalém, próxima à sede do alistamento, sabendo que ultra-ortodoxos iam se apresentar ao exército hoje, e bloquearam a entrada, e começaram com seus gritos, vamos morrer, mas não vamos se alistar, e etc e tal. E basicamente a gente está falando agora de um grupo dos ultra-ortodoxos, que é quem está fazendo esses protestos mais violentos. 7 pessoas foram presas hoje, que é o grupo chamado Peleg Yerushalmi, que é a divisão de Jerusalém, que é uma corrente ligada ao judaísmo ultra-ortodoxo lituano. É uma corrente que não é muito grande, que é muito radical, extremamente anti-sionista, no sentido teológico, que acreditam que a criação do Estado de Israel é a profanação do mandamento divino, que a soberania judaica na terra de Israel só pode existir após a chegada do Messias, e então eles enfim, se comportam como alheios ao Estado, obviamente que eles usufruem do que o Estado lhes dá, inclusive tem representação no próprio parlamento, mas não atendem às demandas do Estado. Enfim, nessa situação que a gente está vendo agora, com esse insucesso do Estado em alistar os ultra-ortodoxos, eles tiveram que recorrer aos reservistas que já foram liberados. Então tem reservistas de mais de 40 anos que estão sendo agora convocados, porque o exército precisa de gente para servir. Essas pessoas não vão se negar a se apresentar numa guerra iminente com o Irã, com o Hezbollah. As pessoas não vão se negar de jeito nenhum a se apresentar. Mas isso aumenta a insatisfação do governo, com o governo, no caso, quando na verdade você tem uma parcela da população que doa muito para o Estado e outra parcela que não doa nada e recebe muito do Estado. Então isso aumenta a insatisfação, como o caso desses reféns que o Estado, que o Exército, no caso, resgatou os seus corpos na região de Han Yunis, né? Soldados arriscando as suas vidas para trazer corpos de reféns, e reféns que foram mortos e que poderiam não ter sido, poderiam ter regressado não dentro do caixão, mas em vida ainda, né? Porque foram mortos em março, abril e maio, basicamente. E parte deles mortos, inclusive, por ataques do próprio Exército, que caso houvesse um acordo de cessar-fogo anteriormente, eles teriam regressado com vida ao país. Isso também alimenta a pressão sobre o governo, mas aparentemente bem longe de ser o suficiente para que ele mude essa postura, ou muito menos que ele caia, né, que ele se desintegre. É isso, a galera tendo que voltar para o exército, enquanto tem outra rapaziada aí que não quer de jeito nenhum se alistar. Vai morrer, mas não se alista, é isso aí. Bom, vamos continuar então na área criminal, João. Vamos continuar na área criminal, porque semana passada, enquanto gravávamos, né, gravávamos no caso, nosso último episódio,
episódio estava acontecendo um pogrom no vilarejo de Jit, na Cisjordânia. Noticiamos ao vivo, né? A gente estava gravando e estava acontecendo. Inclusive, pogrom que deixou um palestino morto por um colono, casas queimadas, carros incendiados também, enfim, aquela destruição e agressão e violência que já é algo recorrente. Na verdade, há mais de 10 meses, desde antes do início da guerra, a gente já tinha visto pogroms na região de Hawara, inclusive, né? Para os nossos ouvintes mais antigos aí já ouviram a gente falar muitas vezes ali do vilarejo de Hawara. Mais um pogrom aconteceu então essa semana, na semana passada, na última quinta-feira, no vilarejo de Jit. E, João, o que mais assusta ou impressiona ou não, né? Não mais assusta nem impressiona, porque é mais do mesmo, já, enfim. Tanto o exército quanto a polícia estavam presentes na região e não fizeram absolutamente nada. Nada, nada, nada. Os terroristas judeus invadem um vilarejo palestino, matam, aterrorizam e destroem, e as forças de segurança não fazem absolutamente nada. É isso, João. Repressão para quem, né? Pois no caso, a polícia demorou muito para chegar. Quem chegou lá foram as forças do Magav, que é a Polícia de Fronteira, que até pouco tempo atrás não estava sob a autoridade do Ben-Gvir, mas agora passou a estar, por exigência dele, né? Ou seja, não deveria estar sob o domínio do Ministério da Polícia, e sim sobre o Ministério da Defesa, mas o Ben-Gvir exigiu que a Polícia de Fronteira passasse por seu controle. E não só isso, o Exército estava presente ali do lado, viu tudo e não fez nada. Agora, como assim o Exército viu tudo e não fez nada? Quem viu tudo e não fez nada? Quem estava ali eram forças do que a gente chama de Kitot Konenut. Kitot Konenut são pessoas que foram alistadas, obviamente pessoas que estão em idade de serem reservistas, que foram alistadas para fazer a defesa de determinadas comunidades. No Moshav, onde eu moro, teve gente que foi alistado para isso. Eu podia me voluntarizar, né, para fazer isso. Você tem uma série de restrições, você não pode abandonar a região que você mora, né? Você tem que ficar de prontidão o tempo inteiro, você anda fardado, você recebe uma arma e passa a ser militar, né? No exercício do serviço, né? No caso, como reservista. Reservistas têm alguns direitos especiais que o soldado da ativa não tem, como, por exemplo, ele não precisa raspar o cabelo, né? Não precisa estar com a barba feita, mas as leis civis não valem para ele é um militar naquele momento. E como militar, ele tem funções, ele tem deveres também. E a gente sabe que as Kitot Konenut, ou seja, essas forças locais na região dos territórios, né, que supostamente, né, a função é proteger as suas comunidades, os seus vilarejos, seus assentamentos, eles cooperam, e a gente tem diversas reportagens mostrando isso, com ações contra vilarejos palestinos, ações violentas, ações terroristas, a gente pode chamar dessa maneira, sem nenhum problema, e membros dessas Kitot Konenut participam disso. Às vezes dando cobertura, às vezes, enfim, não convocando, né, sendo cúmplices, não convocando as forças para atuarem ali naquele momento, e às vezes, inclusive, ajudando, né? A gente vê fardados ajudando nesses massacres. Dificilmente a gente fala de soldados da ativa nesses massacres, nesses pogroms, mas eles às vezes estão presentes ali. Mas na maioria das vezes quem participa disso são esses reservistas que são colonos, de fato, e que o fato de eles estarem agora com um fuzil na mão, com outro tipo de armamento, né, com drones e com uma série de armamentos extras ali para proteger os assentamentos, fazem com que eles se encham de poder e que esse tipo de ação possa acontecer totalmente acobertada. E as investigações jornalísticas que aconteceram ali, porque o exército não fez nada, mostraram que essas pessoas encapuzadas que realizaram esse pogrom, que deixou um morto, aqui, né, que aí é uma situação que você não pode dizer, não, mas ali foi só um distúrbio. Não foi só um distúrbio, deixou um morto, o negócio passa dos limites totalmente. Até o Smotrich teve que fazer um comentário condenando a ação, disse que essas pessoas não representam os Mityashvim, que é a expressão que ele usa, né, que são como é que eu falo isso? Colonos, né? Os assentados. Não, mas é porque ele não os assentados, né? Colonos tem outra expressão, que é mitnahalim. Quando eles usam mityashvim, eles estão comparando essas pessoas ali com qualquer agricultor, qualquer pessoa que mora numa comunidade pequena, desse lado aqui da linha verde. Mas Eles normalizam. Eu acho que eles querem também, nesse caso, né, transformá-los nos pioneiros, né? Nos pioneiros sionistas que chegaram em Israel, né? Eles se Exatamente. consideram dessa forma, né? Eles se consideram como os pioneiros que estão ali, que Os pioneiros continuam. modernos. Isso, que continuam ocupando a terra de Israel, né? Pois Colonizando a terra de eu, Israel. eu escutei isso de um membro uma vez do movimento Bnei Akiva aqui em Israel, que eles são a continuidade do Hashomer Hatzair, que é o movimento sionista socialista que criou os primeiros kibbutzim no país, né? E que eles tiveram aquela função de trabalhar
trabalhar na terra e de se relacionar com a terra, de colonizar a terra, e eles agora fazem essa continuidade daquele trabalho. O Shomer Hatzair hoje em dia é contrário, absolutamente contrário à colonização da Cisjordânia, ao contrário, né? Eles dizem que já foi, o que tinha que ser feito já foi, e o Shomer Hatzair, inclusive, ali na época da Declaração de Independência, eles se posicionaram a favor de um Estado binacional. Mas, enfim, no caso, ele usa essa expressão, e até o Smotrich criticou esse pogrom, mas a polícia de fronteira demorou muito para chegar. Quando chegou, já não conseguiu evitar muita coisa, dispersou ali, ninguém foi preso, e os soldados da reserva, da Kitat Konenut, do assentamento ali do lado, cujo nome eu me esqueci, não fizeram nada, estavam ali observando e não fizeram nada. Não tem relatos de que eles ajudaram, mas eles não interviram. E o exército, isso é uma coisa importante de dizer aqui, pode parecer muito cínico o que eu estou falando agora, se a gente analisa teoria e prática, né? Mas se a gente comentou aqui quando houve invasão de uma base militar, onde estavam presos aqueles soldados acusados de violentar preso palestino, que o exército israelense não pode prender civis israelenses. Quem tem que fazer isso é a polícia, isso é função da polícia. Agora, cruzando a linha verde, do outro lado do muro, do lado direito do muro, o exército israelense, ele tem a função de polícia, no caso, obviamente que ele não se comporta exatamente como polícia, mas ele tem essa função policial de manter a ordem. Então, o exército ali, ele tem poder de prender civis israelenses, como tem poder de prender civis palestinos. E não só tem o poder de prender, como ele tem o dever de prender. É função do... Então, aquelas pessoas da Kitat Konenut, daquele assentamento ali, que estão servindo como reservistas, eles tinham o dever de prender aquelas pessoas. E não dá nem para alegar, mas o exército ali não é treinado para isso. O exército é treinado para isso. Quem está servindo nos territórios, ele é treinado para isso. Você não pode ser alistado como reservista na Kitat Konenut do seu assentamento se você não tem treinamento adequado para fazer esse tipo de trabalho. Então, isso que está acontecendo, ele tem que ser investigado pelo exército, e as pessoas que não atuaram ali, elas têm que ir a julgamento do mesmo jeito que as pessoas que realizaram o pogrom naquele assentamento. Aí vocês perguntam, e você acha que isso vai acontecer? Não, isso não vai acontecer. Primeiro que eles não vão nem encontrar, vai ser muito difícil encontrar as pessoas que realizaram aquele pogrom, porque ninguém foi preso no ato, as pessoas estavam encapuzadas, as câmeras vão ter dificuldade de mostrar quem eram aquelas pessoas, então já é uma situação muito complicada. E você já conta com um apoio de determinada parte da sociedade a essas pessoas, ainda que dessa vez até o Smotrich tenha criticado, você conta com o apoio da sociedade a essas pessoas no final das contas. E aqueles soldados que não fizeram nada, com esses certamente não vai acontecer nada. Eles não são nem alvo de pedidos de investigação pública. O que eu estou falando aqui para vocês não é uma polêmica aqui agora nesse momento, né? Saiu no ar isso, uma reportagem de que eles ficaram ali a paisana vendo tudo. Enfim, isso não repercutiu no noticiário, isso não foi uma questão. A questão foi porque os executores do pogrom estão todos em liberdade e a polícia não prendeu ninguém na hora. Essa é uma questão que realmente transformou em debate público, e se conseguirem encontrar ali alguém, pode ser que eles sejam presos, mas isso vai demorar, porque eles vão ter que agora ir atrás de pistas da inteligência, ir atrás de contatos e descobrir por meio do informante ou de outro quem estava envolvido, e é difícil você ter provas para poder levar alguém preso sob custódia, enfim. Então, é difícil que alguém ali vá preso, embora eu não tenha dúvida de que nesse aspecto o Shin Bet vai investigar. E em relação aos soldados, podem esquecer, não vai acontecer absolutamente nada em relação àquilo, e isso não é o descontrole na Cisjordânia. Esse é o objetivo ali. Quando você arma essas Kitot Konenut, o objetivo é acobertar esse tipo de crime. E esse crime que aconteceu agora, ele foi ao extremo, porque foi um pogrom. Mas os crimes de construção de um assentamento, de um posto avançado do dia para a noite, ou intimidação de agricultores palestinos aqui e ali, ou bloqueio de estrada para prejudicar economicamente os palestinos, e outra série de questões, de exemplos que eu podia dar aqui, um monte de exemplos que eu podia estar citando, são cometidos diariamente, sob a anuência desses soldados que deveriam impedir que isso acontecesse, e no final, quando eles não acobertam, eles estão lá participando desses crimes. Bom, João, por tudo que você colocou agora, a pergunta é por que que o Smotrich e o Ben-Gvir sairiam do governo? É isso. Você responde a minha pergunta, entendeu? É isso. Para que eles vão sair do governo? A política deles está sendo implementada na Cisjordânia. A limpeza étnica é diária, a agressão aos palestinos é diária. Inclusive, na semana passada teve um outro caso também que não sei se os Smotrich chegaram a condenar isso. A Limor Son-Harmeller, ela simplesmente falou um absurdo. Qual foi o caso? Uma mulher palestina entrou com um carro dela, que tinha uma placa israelense, inclusive, em um assentamento ilegal, que ela se confundiu na estrada
estrada, entrou, porque, enfim, esses assentamentos eles parecem também vilarejos. Quer dizer, você vê que não são vilarejos porque eles são construídos com caravanas, né? Tipo, carros são casas pré-moldadas que já vem pronta no caminhão, o cara joga a casa ali no terreno e a casa está pronta. Então, em poucas horas, os caras trazem ali 5, 6 casas e está construído um outpost. Ou, em alguns casos, eles constroem também umas barracas que muito se aproximam das barracas dos beduínos, né? Que a gente vê pela estrada, tanto aqui do lado de cá do muro quanto do lado de lá do muro. Então, assim, a mulher entrou, ela pegou uma estradinha pequenininha, achando que ela ia para um determinado vilarejo, entrou aí no assentamento, os caras tocaram fogo no carro da mulher, a mulher estava dentro do carro ainda com o filho, não sei o quê. Aquele caos, ela não se feriram, vamos dizer assim, né? Não Não, morreram, meteram um revólver na cabeça do meteram o garoto de revólver dela, 2 anos. isso também, pois é, teve esse caso também, mas olha só o absurdo, né? Então, assim, por que eles vão sair do governo? Eles estão tocando o terror na Cisjordânia. Saiu o governo e deixar, vamos dizer assim, a centro-direita entrar, vai mudar alguma coisa. Eu não acredito que vá mudar muito substancialmente, não. Essa é outra coisa também que a gente já vem falando há muito tempo. Eu não acho que mude substancialmente, mas essa impunidade que a gente vê na Cisjordânia, essa terra de ninguém que hoje é a Cisjordânia, talvez entre numa relação um pouco diferente. Talvez a polícia volte a ser obrigada a atuar com mais força, talvez o exército também seja obrigado. Nada muito, não que vá fazer uma diferença muito grande, né? Então a pergunta é, se eles estão conseguindo implementar a política deles diariamente, cotidianamente, com pogrom, com expulsão, com assassinato, para que eles vão sair do governo? Porque vai ter um cessar-fogo em Gaza. Eu acho que essa teoria, para mim, ela é meio falha, mas enfim, vamos ver, né? Vamos ver o que eles vão fazer aí para frente. E eu acho que, enfim, de soldado ninguém vai ser preso, ninguém vai ser punido. Eu acho que você colocou muito bem no final. Isso é a ocupação, né? Isso é a realidade na Cisjordânia. Não é algo novo. Essa é a política, né? A gente, muitas vezes, eu me lembro que no Brasil, né, a polícia, as pessoas falavam, porque a polícia é mal treinada, a polícia é despreparada. Mas a polícia ser mal treinada, despreparada, é a política, né? Não é que essa é a política. É para que a polícia é dessa forma, para que eles possam implementar uma determinada política. E aqui é a mesma coisa. O exército é assim, ó, a ocupação é assim, os colonos são assim. É uma decisão política. Então, eles estão aí simplesmente fazendo o que eles já têm feito aí há 50 e tantos anos, desde que a ocupação começou, porque não se enganem e não achem que o movimento de colonos é um movimento que se radicalizou muito no último período. Eles sempre foram radicais. Eles cometendo diversos atentados terroristas contra lideranças palestinas na década de 80. Alguns foram presos e os que foram presos foram soltos pouco tempo depois. Ou seja, eles estão acostumados com impunidade, estão acostumados em cometer atos terroristas e nada acontecer. Então é mais do mesmo na Cisjordânia há basicamente aí 57 anos. É isso. João, vamos então para o nosso segundo bloco para tratarmos de questões da política interna e externa esta semana. Vamos começar então já com a política externa, um pouquinho, né? Essa semana aí, quem veio a Israel foi David Lammy, o ministro do exterior inglês do Partido Trabalhista, e o Netanyahu simplesmente se recusou a conversar com o ministro do exterior britânico. Isso porque a Inglaterra, desde que assumiu aí o novo governo, o governo trabalhista, né? A Inglaterra retirou as suas objeções ao pedido feito, né, pelo Karim Khan em dar ali, emitir o mandado de prisão ao Netanyahu e ao Gallant. O Netanyahu não gostou nem um pouco disso e vamos dizer assim, sua vingança com o ministro britânico foi simplesmente não recebê-lo aqui em Jerusalém quando ele fez uma visita a Israel. É isso, João. A gente tem um ministro do exterior que é o ministro TikTok, faz política externa pelo TikTok, inclusive também já foi criticado aí pelo setor profissional do Ministério do Exterior, e temos também o nosso primeiro-ministro, que simplesmente está esnobando um dos principais aliados de Israel na política externa, lembrando que no ataque de abril do Irã tinha avião inglês voando pelos céus aqui do Oriente Médio, ajudando Israel a derrubar drone e bombas vindo lá do Irã. E aí, cara, é uma boa política do Netanyahu essa vingancinha imbecil dele, cara? Depende para quê, né? Assim, para ele, pode ser que sirva. Para o país, isso é um desserviço, né? Chega a ser assustador o nível de conflito de interesse que tem entre as ações do Netanyahu em prol de si mesmo e do interesse do país. Tem gente que pode entender o seguinte, pô, mas ele é o primeiro-ministro do Estado, né? E
a Inglaterra, enfim, o Reino Unido, no caso, retirou a objeção, ou seja, de alguma maneira apoia que ele seja preso e tal. Enfim, então vamos esclarecer isso, para que não fiquem dúvidas. Que quando o Reino Unido retirou a objeção, o argumento deles foi o seguinte: o tribunal ele atua de maneira independente e a gente não tem o objetivo de intervir no tribunal. Se a gente é um signatário do tribunal, a gente tem que respeitar as decisões ali. Então o governo anterior tomou uma decisão, a gente toma a decisão de respeitar o tribunal. Essas informações saíram no jornal Haaretz e o Reino Unido, que motivou o Reino Unido a retirar a objeção, foi o fato de Israel não ter permitido a entrada de profissionais da Cruz Vermelha nas prisões israelenses. Então isso foi o que fez com que caísse a insistência britânica nesse caso. E aí, o que trouxe a jornalista do Canal 13, Moriá Asraf-Wolberg, foi uma reportagem que ela fez, na verdade, com as fontes dela, de que o chanceler britânico tentou, durante toda a sexta e todo sábado, e diga-se de passagem, sábado é o dia de descanso aqui, ou seja, a agenda do Netanyahu ela não é repleta de reuniões, seus ministros religiosos estão todos descansando no sábado, e ele poderia ter se encontrado com o chanceler britânico sem nenhum problema, e a recusa dele foi por causa disso, foi por causa dessa retirada da objeção do Reino Unido para isso. Só que o objetivo da reunião era a preparação conjunta, a coordenação da defesa de Israel em um possível ataque do Irã. Ou seja, é do interesse do Netanyahu, é do interesse do país, né, no caso, deveria ser do interesse do primeiro-ministro, essa reunião. Para minha segurança, para a segurança do Marquinhos, para a segurança de todo mundo. E o Netanyahu se recusou a encontrar com ele por causa disso. Ele não se recusou dizendo, eu me recuso, eu não vou me encontrar com você. Ele só alegou durante 2 dias seguidos que tinha agenda cheia para se encontrar com o chanceler do Reino Unido aqui em Israel. Mas ele tem tempo para se reunir com o setor das famílias dos reféns que apoiam ele, mas com o Matê, né, da Mishpachot Hatufim, que é a grande organização, ele não tem tempo de se reunir quase nunca. Não foi até agora visitar os kibbutzim destruídos, enfim, não tem tempo para se reunir com o chanceler britânico. Tudo isso assusta, né? E assustaria mais se a gente já não tivesse acostumado com isso. Mas a gente não pode normalizar esse tipo de ação. Isso tem que ser lembrado sempre, porque se amanhã esse ataque não for bem coordenado, essa defesa não for bem coordenada e um ataque do Irã vier fazer um estrago e deixar vítimas, isso tudo tem que ser lembrado, porque isso é graças a esse egocentrismo bizarro do Netanyahu, enfim, a esse rei da barriga gigantesca que ele tem, ele e sua família, de pensarem que o Estado é ele e que eles não devem satisfação a ninguém, que dane-se o Estado, eu faço o que eu bem entender e me vingo pessoalmente de quem não faz o que eu acho que deve ser feito. Tudo isso a gente tem que levar em consideração. E mesmo aqueles que dizem, não, mas mesmo assim é uma questão diplomática, olha só 3 países colocaram objeção à condenação do Netanyahu e do Gallant, que foram os Estados Unidos, o Reino Unido e a Itália. O Reino Unido retirou. Nessa lógica, o Netanyahu ele só deveria receber representantes dos Estados Unidos e da Itália. Ele só deveria se reunir com representantes desses 2 países. Então, a gente já viu que não faz sentido isso de uma vez por todas, né? Vou parar com essa besteira. É isso. Mais do mesmo, né, da política Netanyahu, tá só preocupado com ele mesmo, na verdade. Bom, vamos então para a nossa próxima notícia para falar do ato em memória das vítimas do 7 de outubro. É isso aí, a gente está quase completando um ano do ataque terrorista e, consequentemente, do início da guerra. E o governo resolveu fazer um ato, organizar, né, um ato em memória, em lembrança às vítimas, que se realizará aí no próximo período, no próximo mês e meio. E para isso nomeou ninguém mais, ninguém menos do que a ministra dos Transportes suspeita de supercorrupção, Miri Regev, que também foi responsável pela organização da cerimônia de Yom Ha'atzmaut, né, de Dia da Independência do último ano, que foi uma cerimônia, a primeira vez na história que foi uma cerimônia gravada, né? Não foi uma cerimônia ao vivo. E agora ela foi nomeada também pelo governo para fazer essa próxima cerimônia em memória ao 7 de outubro. Só que, João, um governo que se recusa a encontrar com as vítimas do 7 de outubro, com os familiares, né, das vítimas do 7 de outubro que morreram. Um governo que se recusa a ligar para os familiares dos reféns que são mortos e que seus corpos são resgatados. Um governo, João, que se recusa a assumir a responsabilidade integral pelo ataque do 7 de outubro. É o governo que quer contar a narrativa do que aconteceu quer construir a narrativa oficial do que aconteceu nesse ataque aí que assolou a população israelense e assola a
população da região há quase um ano. É muito cinismo, né, cara? Pelo menos a gente vê que os kibbutzim, que foram ali os principais envolvidos, né, os principais vítimas do ataque do Hamas, estão se opondo e não vão aceitar que o governo faça parte disso. E a divisão, a Organização das Famílias dos Reféns também disse que não vai participar do ato. Os kibbutzim Nirim e Beeri negaram ao governo filmar dentro do seu território. Eles não querem que o governo filme nem tire fotos para esse ato, disseram que não vão participar. E 4 kibbutzim já anunciaram que não vão participar. E agora a Organização das Famílias dos Reféns, a principal, né, o Mata Lמשפחות החטופים. E isso está fazendo com que o governo repense se vai realizar o ato ou não. Até porque os kibbutzim da região, eles estão pensando em realizar um ato paralelo. E o governo chamou esse ato de cerimônia republicana, né, memlartit, de recordação do 7 de outubro. E coloca a ministra mais controversa do governo para realizar essa cerimônia. Isso é uma provocação. É uma provocação com as pessoas que sofreram com o 7 de outubro. Assim, não é só uma posição politicamente equivocada ou absurda, no caso de tentar politizar um ato que deveria ser republicano. É uma provocação com vítimas de um massacre. É uma situação absolutamente terrível. É um governo que não tem coração, né? E o que eles podiam ter feito? Eles podiam ter montado uma comissão neutra para organizar esse ato, uma comissão com membros desses diversos lugares, e que o governo daria para essas pessoas essa organização, que tentasse se aproximar de algumas organizações para que eles participassem em conjunto, que fosse montado entre o governo por exemplo, a organização das vítimas de atentados, a organização das famílias dos reféns, o movimento kibutziano, que também teve muitas perdas, as prefeituras das cidades ali, mas eles não passam pela cabeça desse governo fazer isso. O que eles queriam fazer agora era provocar, era construir uma narrativa para a sua base, em cima de um ato desse, que obviamente teria um discurso, uma narrativa voltada à vitória total, como Netanyahu sempre fala, vitória definitiva, e aos monstros do Hamas, que devem ser eliminados, e a liderança israelense que faz de tudo para trazer de volta os reféns, e essas pessoas não estão afim como se diz em hebraico, de leshatef peulah, de cooperar, de serem parceiros de uma cerimônia com essa narrativa. Eles não estão batendo, não gostam de bater palma para ver maluco dançar, não vão participar desse teatro ridículo, e decidiram não participar, e possivelmente criar outro ato. E agora, hoje mesmo, no Canal 12, surge a informação de que o governo está começando a questionar se deve realizar esse ato, e existe a possibilidade deles cancelarem o ato. Eu acho que seria mais nobre, por parte do governo, montar essa comissão, né? Dá tempo, né? Ainda faltam 40 dias para o 7 de outubro. Faltam um pouco mais de 40 dias. Hoje a gente está no dia 320 desde o começo da guerra, ou seja, passaram 320 dias desde o 7 de outubro. Ainda falta tempo, dá para organizar ainda. O governo poderia demonstrar uma posição flexível, já que não é negociação por cessar-fogo. Mas não dá para esperar nada de bom desse governo. Eles não vão fazer isso. É mais fácil eles cancelarem o ato e decidirem não fazer nenhuma menção ao 7 de outubro do que dar esse ato nas mãos de quem eles não querem ver, de alguma maneira, trazendo também a sua representatividade e sua narrativa. É isso, canalhas, é isso que eles são. João, vamos então na nossa próxima notícia e vamos falar um pouco de economia. Na semana passada, Israel já tinha sofrido aí uma pancada, já que uma das agências de crédito tinha resolvido aí diminuir a nota de Israel para de A mais para A, e agora essa semana a gente teve também a JP Morgan, a Goldman Sachs e também a Morgan Stanley diminuindo a previsão de crescimento de Israel, e junto a isso a gente teve um ataque aí, né, uma crítica muito séria do presidente do Banco Central, Amir Yaron, criticando o governo, criticando o Netanyahu por conta do orçamento, né, já que comentamos na semana passada, o Smotrich nem pensar no orçamento ele está pensando para o ano que vem, e enfim, gerando aí uma crise entre a ala, vamos dizer assim, o setor profissional, né, do banco, tanto do Banco Central quanto no Ministério das Finanças, e o governo nas figuras de Netanyahu e Bezalel Smotrich. Pois é, Marquinhos, a gente teve duas notícias essa semana, né? A primeira foi que o presidente do Banco Central, aqui em Israel, o Banco Central, ele como o Brasil se tornou recentemente, né, uma organização independente. Enfim, o primeiro-ministro não pode simplesmente demitir o presidente do Banco Central, embora, historicamente, o Netanyahu ele tem uma posição muito liberal, que é muito parecida com a do Amir Yaron, que é o presidente do Banco Central atual. Ele está muito preocupado com o Amir Yaron. Ele já tinha feito críticas na época da reforma judicial, que tinha sido uma posição sem precedente do presidente do Banco Central em
relação a políticos israelenses, dizendo que ela afetava a economia do país de maneira grave. E agora ele diz que o governo não está lidando com o orçamento de maneira séria e que isso é absolutamente negativo para o país e prejudicial e que pode ter efeitos muito sérios para o país no futuro bem próximo. Essa informação foi trazida primeiramente pelo jornalista Nati Toker, do jornal The Marker, né? E ele na verdade, ele fez não só críticas ao orçamento que não está sendo debatido de maneira séria, como ele também fez ao que o governo já propôs até agora sobre esse orçamento, que é muito pouco. Por exemplo, o governo Netanyahu, ele há pouco tempo atrás, ele aprovou uma lei de que o orçamento ele pode ser aprovado a cada 2 anos. O orçamento bienal, né? Na verdade, você aprova o orçamento de 2025 e depois de 2026 juntos. E ele está dizendo que num momento de guerra como esse, você tem que fazer tantas mudanças de uma hora para outra, você não tem ideia de qual vai ser o cenário em 2026 e que não tem condição de você preparar um orçamento bienal agora, já em 2025. Essa é uma das críticas que ele está fazendo. Que isso é você tapar o sol com a peneira, é você não levar a sério o planejamento econômico do Estado e que é total responsabilidade do governo fazer um orçamento bienal. Como interessa o governo fazer um orçamento bienal é que a votação do orçamento é uma votação que, caso ela não seja aprovada, o orçamento do Estado não seja aprovado, o governo automaticamente cai. Então, o governo ele quer eliminar uma possibilidade de ser derrubado, transformando o orçamento anual no orçamento bienal. Isso traz para o governo estabilidade. Porque o orçamento, ultimamente, principalmente, ele tem sido uma votação muito complicada. Historicamente mas ultimamente ele é mais ainda. E agora, em época de guerra, com os cortes que vão ter que ser feitos, com o aumento de impostos inevitável, porque a gente está com um déficit já na casa dos 8%, tudo isso acontecendo, o orçamento ele vai ser um orçamento impopular. Então, se é para ser impopular, que você faça de uma vez só 2 anos, né? Para os objetivos do governo, isso é relevante. O problema é que para o Estado não é. O Estado precisa saber quanto entra, quanto sai, quanto vai sair daqui, quanto vai tirar dali, quanto você precisa completar, quanto empréstimo vai ser feito e etc e tal. Então, ele escreveu uma carta bem crítica enfim, ao primeiro-ministro, cobrando essa atuação. E não só ele. Nessa terça-feira agora, o chefe, né, enfim, o diretor da divisão de orçamento do Ministério das Finanças, ele fez uma alerta bem crítica ao Smotrich, porque o Smotrich, agora, nesse momento, ele quer simplesmente abrir o orçamento de 2024 e acrescentar um déficit, uma despesa, digamos assim, um gasto de 4,4 bilhões de shekels. E você tem mecanismos para você acrescentar gastos quando isso acontece, né? Você faz através da Comissão de Finanças, ou você simplesmente aumenta o déficit depois, e ele quer simplesmente abrir o orçamento no meio pro final do ano e acrescentar esse déficit. Só que abrir o orçamento é você praticamente manipular o que já foi feito. A divisão de orçamento do Ministério das Finanças reagiu de maneira muito crítica a essa posição do Smotrich. Eles disseram que isso é altamente maléfico para a posição de Israel perante o mercado. Disseram que se você faz uma coisa dessa, você está manipulando o orçamento. E manipular o orçamento é um recado péssimo para o mercado. É um recado de que o país não é gerido de maneira confiável, e que isso prejudica o investimento no país futuramente. E que esse momento é um momento muito grave para você fazer uma coisa dessa. Como que o Smotrich respondeu a esse comentário? Disse que se o diretor da divisão de orçamento não está satisfeito, ele pode pedir as contas e ir embora. Mas ele tem que atender à agenda do ministro. Agora, vocês podem esperar que vai ter entrada na Suprema Corte para proibir o Smotrich de fazer isso, alegando que isso é fraude, etc e tal. O Smotrich vai tentar, mas isso vai virar uma batalha judicial. Mas isso, aquela cena que a gente já está acostumado a ver, né? Que são os membros do governo Netanyahu brigando com o corpo técnico dos seus ministérios. Aconteceu no Ministério dos Transportes, aconteceu agora no Ministério das Finanças, aconteceu no Ministério das Finanças anterior do Netanyahu, quando o Israel Katz demitiu, ou viu todo mundo se demitir, enfim, quando ele não quis aprovar o orçamento, e as pessoas dizendo que ele tinha que aprovar um orçamento que não era aprovado há anos, há 3 anos não tinha orçamento. Isso aconteceu na polícia, quando vários oficiais da polícia se demitiram com protesto à gestão do Ben-Gvir, né? Isso acontece em todos os ministérios praticamente. O corpo técnico de praticamente todos os ministérios está insatisfeito com a gestão dos ministros, porque além desse governo ter objetivos escusos, a gente está falando de um bando de pessoas incompetentes e sem nenhuma preocupação com o Estado. Então o corpo técnico ele fica enlouquecido. Eles estão acostumados a trabalhar com ministros com agenda política. Todo ministro tem agenda, né? Não é novidade para eles isso. O problema é quando a agenda ela visa destruir o próprio ministério, né? O Ministério das Relações Exteriores que diga que a gente tem um anti-ministro das Relações Exteriores. E nas finanças, lamentavelmente, isso está acontecendo também. Há uma
preocupação muito grande sobre o que pode acontecer com Israel. Alguns estipulam que a gente pode estar chegando a um ponto de não retorno em todas essas previsões negativas e desconfiança do mercado com o país. Só que a gente está vivendo um cenário muito enganoso, porque apesar do déficit, do endividamento, a gente está em pleno emprego. O desemprego em Israel é de 3,7%. A gente ainda tem uma economia que, de alguma maneira, funciona, e as pessoas estão vivendo nesse mundo da fantasia achando que isso não vai explodir, isso não vai estourar nas costas da gente. Quanto mais tempo esse governo ficar no poder, menos chance a gente tem de tomar uma medida para diminuir os efeitos dessa crise. E esses efeitos eles vão vir de maneira muito forte se a gente continuar com esse governo agora. E a gente está vendo isso na nossa frente explodir e, lamentavelmente, não estão fazendo nada. É a crise constante, né? A gente comenta isso, acho que é a alt-right, né, cara? Se a gente pegar outros exemplos de alt-right no mundo, a gente vai ver as populações locais reclamando do mesmo tipo de questão. É uma falta de republicanismo, é um desinteresse total pelo funcionamento do Estado e eles querem o tempo todo gerar o caos, né? É o caos total. Lembrando que a Miri Regev também, né? Corrupta aí, já, enfim, vai ser julgada aí, está sendo investigada depois da matéria que saiu na televisão, mostrando aí, enfim, como ela faz a direção do Ministério dos Transportes também. Foi muito criticada pelo corpo técnico. E é isso, é um retrato do governo. Bom, João, vamos então para o nosso terceiro bloco para tratarmos de questões diversas da sociedade israelense nesta semana. Bom, gente, como já é tradição, no início desse bloco, nomeamos nossas queridas e queridos ouvintes que podem e estão colaborando com o nosso projeto. Para quem pode, quer e ainda não o faz e mora no Brasil, pode contribuir pela plataforma Apoia-se e quem mora no exterior, contribui pela plataforma Patreon. Os links se encontram na descrição do episódio. Vamos então ao nome das nossas queridas e queridos ouvintes. A Rezende, Abel Souto, Alcides Manzoni, Ale Edelstein, Alex Gruppenmacher, Alex Zeiler, Alexandre Himmelstein, Alan Tabakov, André Mermelstein, Angela Goldstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Bernardo Chigres, Bernardo Mascarenhas, Carlos Besso, Carlos Grum, Clarice, Cláudio Dailac, Cláudio Solono, Daniel Feldman, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniela Rosenbaum, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, David Koifman, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Débora Segal, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pschol, Eveline Alperovitch, Fabiana Vanderlan, Fábio Belegard, Fábio Gleiser, Fábio Lúcio, Felipe Yachimov, Fernanda Carme, Fernando Gainer, Flávio Rabinovich, Gabriel Heffel, Giovanni Orso, Júlia Tucci, Juliana Mordente, Glenda Rubenstein, Gustavo Frota Pereira, Guta Tomauskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Henry Gandelman, Ida Sandes, Igor Sender, Ilana Stein, Isaac Guanais, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stu, Liana Fonseca, Liana Starobinas, Liz Unikovski, Luana Lima, Luciana Maslum, Luiz Benoliel, Luiz Lederman, Marcela Bronstein, Marcelo Schilvarker, Marcos Sarue, Marcos Gandelsman, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Mariana Fison, Maurício Landi, Mayra Weinstock, Michele Schuckmann, Miguel Fausto, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviek, Muriel Correia, Museu Judaico de São Paulo, Noah Vago, Padu de Almeida, Patrícia Tomauskin, Felipe Zucker, Rafael Fleischmann, Rafael Stern, Rafaela Barcai, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Richard Sirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto May, Roberto Tonani, Rosa Harsheim, Rubens Kohn, Sérgio Goldbaum, Sharon Feldman, Sidney Weissman, Silvia May, Susana Saul, Thaís Scheinberg, Yael Kat, Yael Reinstein, Yuri Jacob Lumer. É isso, gente. Como eu falei, para quem pode e quer colaborar e ainda não faz, os links para as nossas plataformas de financiamento coletivo estão na descrição do episódio. João, quem paga pelas gastanças da família Netanyahu? Netanyahu resolve ir para o exterior, para Nova York, para Miami, para visitar o seu filho, estende o seu final de semana em hotéis 5 estrelas e suítes, e milhares de dólares são gastos nos Estados Unidos, na Itália, ou também na construção de uma piscina, ou na renovação, vamos dizer assim, de uma piscina em uma das suas residências, no caso, na sua residência na região de Cesareia, que é a região mais cara de Israel. É isso, cara. Quem paga pelas gastanças? Sou eu? É você ou mais alguém, cara? Não, quem paga somos nós. A pergunta é se é razoável o que a gente está pagando ou não, né? E a resposta aparentemente é não. Na semana passada, eu não lembro se a gente comentou aqui ou não, mas o Netanyahu ele resolveu cobrar do Benny Gantz 70 mil shekel da viagem que o Benny Gantz fez para os Estados Unidos e para o Reino Unido, que foi sem autorização do Netanyahu, né? Mas que quem emitiu os bilhetes, reservou os hotéis, foi o próprio gabinete do primeiro-ministro,
Então, ele alegou que não autorizou e está cobrando do Benny Gantz isso. Uma viagem curta, teve gasto de 70 mil shekel para objetivos de segurança que o Benny Gantz foi. Você pode discutir se ele devia ter ido, não devia ter ido e tal, mas foi, sem dúvida alguma, uma viagem com objetivos, enfim, estadistas, digamos assim. E aí, quando isso aconteceu, houve uma investigação da própria imprensa sobre ministros do governo Netanyahu. Eles descobriram que, por exemplo, a Miri Regev, ministra dos Transportes, ela já fez 3 viagens para o exterior bastante controversas, cujos objetivos não são claros. Em todas as 3 viagens que ela fez, ela chegou no fim de semana nesses países, passou o fim de semana lá com custeio bancado pelo Estado, obviamente, ou seja, de férias, né, passando a folga sábado e domingo nesses países, e aí depois, na segunda-feira, ela foi, entre muitas aspas, trabalhar, porque, por exemplo, ela foi visitar uma fábrica de aviões, né, quando não cabe ao Ministério dos Transportes decidir se a compra de utensílios ou de equipamento de avião vai ser feita ou não, e se é dessa fábrica ou não. Mas o que ela alegou foi isso, foi convidada para ir e a gente pagou por isso. Mas aí eles foram também até o Netanyahu, porque eles falaram, pô, se o Netanyahu está cobrando isso, vamos ver então quanto é que custaram as viagens do Netanyahu. E aí o jornal Ynet trouxe uma reportagem que mostrou os gastos da família Netanyahu foram bem acima da média, né? Por exemplo, a viagem que o Netanyahu fez agora para Nova York, para se reunir lá com o Biden, e depois que ele foi para Flórida e tal, tiveram um gasto de 3,35 milhões de dólares, 3 milhões e 350 mil dólares mais ou menos. E aí foram 7 dias lá. O Lapid, em 5 dias em 2022, fez uma viagem parecida que teve um gasto de 1 milhão 700 mil e 850 dólares. O Bennett, em 2021, fez uma viagem mais ou menos parecida, essa aqui de 3 dias, teve um gasto de 1 milhão 652 mil dólares. O gasto por dia do Bennett, ele foi mais alto que o do Netanyahu, foi 550 mil dólares contra 474.500 do Netanyahu. O do Lapid foi bem inferior, 340 mil, né, por dia nessa viagem. Pode parecer muito caro, mas é óbvio que o primeiro-ministro de Israel tem que ter uma segurança muito grande, ele leva uma equipe para essas viagens, então é óbvio que tem que ter. Agora a pergunta a viagem do Bennett foi mais caro, isso tem importância, a gente tem que entender por que foi tão caro assim. Isso aqui o Bennett, ele fez uma viagem de 3 dias. O Netanyahu foi até a Flórida e passou o fim de semana com o filho dele, com o Yair Netanyahu, sem nenhuma necessidade. Ele não tinha necessidade de ficar 7 dias lá. Então a viagem do Netanyahu, na prática, ela custou o dobro da viagem do Bennett. Para os cofres públicos, o valor total é o que importa, né? Enfim. E aí eles foram atrás de outras viagens também. Por 3 dias em Paris, o Netanyahu gastou 1 milhão e 10 mil dólares. Por 4 dias em Londres, ele gastou 840 mil dólares. Por 3 dias na Itália, em Roma, ele gastou 500 mil dólares. E lá ele teve que fechar 4 pisos do Hilton porque a esposa dele queria ficar no Hilton e o Shabak, o Shin Bet, disse que o Hilton não era devidamente seguro. Então eles tiveram que fechar 4 pisos do Hilton e, coincidentemente ou não, essa viagem para Roma coincidia ali, né, com o aniversário de casamento do casal Netanyahu. Então o pedido para o Hilton também ali foi para eles comemorarem essa viagem. E uma viagem para Berlim de 3 dias custou 302 mil dólares e para o Chipre de 2 dias custou 274 mil dólares. Os gastos de Netanyahu com viagem, desde que ele reassumiu o poder, eles já ultrapassaram a quantia de 14 milhões de shekels. E eles foram em outros primeiros ministros, para ver quanto eles gastaram nessas viagens. Eles descobriram, por exemplo, que teve uma viagem do Yair Lapid para a Jordânia que ela custou 4 mil shekels. Foi uma viagem de algumas horas, né? Mas ele só usou os gastos de segurança. Ou seja, ele não ficou em hotel, não foi curtir, nem nada disso. Então, assim, o fato é que o Netanyahu ele tem gastos muito altos com suas viagens internacionais e gastos que poderiam ser evitados caso ele não estendesse até o fim de semana e etc e tal. Deve ser feita uma análise sobre quanto o Bennett gastou também, quanto o Lapid gastou. Óbvio que deve ser feito. O Bennett principalmente, porque os seus gastos parecem ser mais altos do que deveriam ser. Eu suspeito que a comida kasher do Bennett tenha um impacto nesses gastos também, porque o Bennett come comida kasher, como religioso que e isso certamente tem um aumento no gasto. Comida kasher, principalmente fora de Israel, é uma comida muito mais cara. E se ele vai jantar com o presidente de outro lugar, ou se ele vai convidar alguém para você ter que kasherizar tudo, é mais complicado, mas enfim. Não sei se tem a ver com isso, se tem a ver com isso, isso também é um ponto que deve ser levado em consideração, inclusive para crítica. Mas eu também quero chamar a atenção que essa semana a gente soube que, a pedido da esposa do Netanyahu, o gabinete do primeiro-ministro pediu para que obras na sua piscina da sua casa particular sejam feitas com dinheiro público. E aí a conselheira jurídica do governo, Galit Barab Miara, sobre quem a gente não falou ainda nessa edição do podcast, primeira vez que a gente está falando o nome dela
agora, ela disse que isso não era legal e pediu para que essa reforma não fosse feita com dinheiro público. E aí o gabinete do primeiro-ministro alegou que obras pontuais para garantir a segurança da residência privada de um primeiro-ministro e de outros ministros eram feitas sem problema, desde que essas obras mostrassem que o desgaste na casa deles era ocasionado pelo uso da sua residência privada para reuniões do governo, etc e tal. E eu pergunto, o Netanyahu faz reunião na piscina? Tipo, ele precisa da piscina dele funcionando? Ele tem desgaste na piscina porque ele recebe pessoas na casa dele, né? É razoável isso? Um sujeito milionário está usando dinheiro público e não é a primeira vez para fazer obras na sua residência privada. E o mais assustador disso é que o gabinete do ódio do Netanyahu, né, a máquina de veneno dele, dizia que o Bennett tinha gastado 500 milhões em obras na sua casa em Ra'anana. Como se isso fosse possível, né? 500 milhões. A casa do Bennett inteira deve custar um décimo disso, né? E é uma mansão em Ra'anana, que é uma cidade central aqui em Israel, e mesmo assim, é óbvio que o Bennett também é um cara muito mais rico, inclusive, do que o Netanyahu, né? Antes dele entrar para a política, ele tinha uma empresa de alta tecnologia que ele vendeu junto com o sócio dele por mais de 300 milhões de dólares. Então, o Netanyahu é rico, o Bennett é muito mais. Mas, enfim, essas pessoas que acusavam o Bennett de usar dinheiro público em benefício próprio, em obras da casa dele, blá, 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 que eram obras básicas de segurança, né? Ninguém provou que o Bennett gastou tanto dinheiro assim, nem mais que o próprio Netanyahu. Mas, enfim, e é óbvio que você tem que ter obras na residência privada do primeiro-ministro, porque ele passa a ser um alvo, né? Enfim, o Bennett tinha protesto na frente da casa dele todos os dias, e olha que ele não foi responsável pelo 7 de outubro e nem deixou reféns nas mãos do Hamas por 10 meses e meio. Mas, enfim, então a gente está vendo isso, né? Que é essa hipocrisia generalizada da direita bibista no país, direita não bibista, um pouco menos hipócrita, enfim, e esses excessos cometidos pela família Netanyahu, como se não tivesse guerra, como se o país não tivesse com déficit de 8% do orçamento, como se nada disso fosse importante, né? Enfim, como se isso fosse uma coisa que, como se diz em hebraico, magia laem, né? Que eles merecem, né? Que é de merecimento deles. É muito absurdo que isso seja normalizado. Isso não pode ser normalizado, né? Os excessos da família Netanyahu, eles não podem ser normalizados. O que eles fazem com o dinheiro público no momento de crise do Estado, no momento que tem reféns que estão vivendo agora em túneis na faixa de Gaza e a família Netanyahu está gastando 16 mil dólares por noite numa suíte presidencial de um hotel em Nova York. Isso não é aceitável. É a farra do boi. Quem quer dinheiro, né? Quem quer dinheiro, fazendo aí uma menção a Silvio Santos. É isso. Eles abrem a porta da esperança e a gente paga, João. A gente paga tudo que eles querem. Inclusive pagando a segurança do filho dele lá em Miami, pagando a vida boa do filho dele lá em Miami. É a gente que paga tudo. Ô, João, vamos então para a nossa próxima e última notícia do bloco para falarmos de MDMA ou MDMA. É isso mesmo, a droga usada por muitos jovens de forma recreativa mundo afora vai ser usada pelo Ministério da Saúde como tratamento para pessoas que estão aí em situação pós-trauma, né? Soldados ou sobreviventes do ataque do Hamas, enfim. O número de pessoas traumatizadas, obviamente, pela guerra e tudo mais, cresce aqui em Israel, como em qualquer região, né, onde haja um conflito como esse. E soldados, obviamente, são vítimas muito grandes depois do pós-trauma, né? Muitos deles relatam aí dificuldade de voltar à vida normal como tinham antes da guerra. E agora o MDMA vai ser usado para tratar esse tipo de distúrbio, né, que essas pessoas vêm enfrentando. É isso, João. Israel já, desde a década de 60, né, já se fazia aí um estudo diferenciado da cannabis. É um dos pioneiros, se não o pioneiro, no estudo e desenvolvimento da cannabis, e agora dá um passo desse também no uso do MDMA de forma não recreativa, porém de forma para tratamento médico. Essa é uma notícia bem interessante. Primeiro de tudo, eu vou começar com uma recomendação aqui de uma série do Netflix chamada How to Change Your Mind. Eu não sei como ela foi traduzida para português, né? Como mudar sua mente, não sei. Que é uma série que cada episódio é sobre o tratamento com uso de psicodélicos para um tipo de anomalia ou de questão mental. Começa com LSD, depois vai para os cogumelos, depois vai para o MD, né? Como é praticamente conhecido no Brasil, ou ecstasy, né? Explica a história da droga, como ela foi criada, com que objetivo ela foi, como ela entrou na ilegalidade, e como elas estão paulatinamente saindo da ilegalidade e estão descobrindo, né, estão redescobrindo, porque as pesquisas já eram feitas quando elas entraram na ilegalidade, estão redescobrindo o seu uso para o tratamento de questões psíquicas. E no caso do MD, do ecstasy, e eu vou chamar agora de MD porque, enfim, ecstasy é um nome que acabou sendo muito pejorativo
recreativo e da ideia de droga recreativa, e não é esse o objetivo, né? Mas o uso do MD, nesse caso, ele é muito eficiente, segundo diversos estudos apontaram, para o tratamento de questões relacionadas ao pós-trauma. Então, enfim, existe um episódio só sobre a questão do MD nessa série, eu recomendo que vocês vejam. A série inteira, a série é muito interessante, é uma série documentário, enfim, eu quero comentar agora sobre a questão específica em Israel. O tratamento, o MD, ele não é liberado pela indústria farmacêutica para ser vendido como uma droga para tratamento de pós-trauma. Então, ele é uma droga que está em fase de estudos e pesquisa. E o que o Ministério da Saúde autorizou foi que 400 pessoas que são vítimas de pós-trauma do 7 de outubro, e elas fossem tratadas com MD, desde que elas concordassem, e que iam ser parte dessa pesquisa, ou seja, são cobaias dessa pesquisa para esse tipo de tratamento. Essas 400 pessoas aparentemente concordaram. As FDA, que todo mundo cansou de escutar, né, que é a organização norte-americana que autoriza medicamentos e comida, né, e que ficou muito famosa na época da corona por autorizar ou não autorizar vacinas e tratamentos específicos. As FDA, recentemente, acho que 2 dias antes dessa questão ser anunciada em Israel, eles recusaram, eles não deram autorização para o MD ser comercializado como uma droga efetiva para o tratamento do pós-trauma, porque, segundo a avaliação da FDA hoje, os riscos são maiores do que os benefícios. Isso frustrou os pesquisadores que trabalham com isso, que discordam dessa visão, mas o fato é que a pesquisa com MD em Israel para o tratamento de pós-trauma, ela transcorre no país. Esses 400 são simplesmente um número muito alto, muita gente está sendo capacitada para poder fazer esse trabalho, porque você não tem tantos profissionais assim que sabem lidar com esse tipo de tratamento, com a base do MD, e isso vai, pelo jeito, se expandir após essa pesquisa aqui em Israel. Israel, como qualquer país do mundo, praticamente, depende muito da autorização das FDA para poder liberar um tipo específico de medicamento. Mas eu acho interessante que, enfim, que essas drogas recreativas elas primeiro sejam redescobertos nelas esses usos psiquiátricos, né? Até porque o principal argumento dos médicos que trabalham com isso, no episódio do How to Change Your Mind sobre o MD, isso é bem explícito, é que você vai ao médico, você vai a um ortopedista e você tem um problema no osso e ele te oferece um tratamento e você sai de lá curado. E você vai a um psiquiatra com questões de pós-trauma e você pode ficar anos trabalhando e você recebe remédios que atacam só os sintomas e você nunca cura. É muito difícil você receber uma alta e sair curado. E que essas drogas, o resultado que elas apresentam, o tratamento baseado nessas drogas, é que as pessoas se livram desses problemas, né? E então eu fico feliz de ver esse tipo de tratamento sendo usado em Israel. É lamentável que a gente tenha tanta gente em situação de pós-trauma no país. O 7 de outubro foi realmente um ponto crucial nessa questão. Mas eu torço para dar certo, porque eu acho que a questão do pós-trauma ela precisa de um tratamento mais eficaz, né? Os antidepressivos são remédios terríveis, que viciam, que te causam grande dependência, os ansiolíticos também, e que não curam o teu problema. Eles podem afastar determinados desejos de suicídio e pensamentos nesse caminho, mas eles não curam. E óbvio que o tratamento psiquiátrico ele não funciona somente à base de remédio, mas se a gente tiver um remédio que ataca o problema, não são os sintomas, eu acho que tem mais chance de ser resolvido. Então eu torço para dar certo. E fico feliz também de Israel estar na vanguarda desse tipo de experiência atualmente, né? Tá entre os países na vanguarda, enfim, outra vez, e que isso funcione agora. E acho legal a gente trazer também essa questão para os nossos ouvintes aqui, porque a gente, bom, mesmo quando a gente fala de guerra, a gente também tem que falar sobre outros aspectos envolvidos com a guerra, com a violência, e o pós-trauma certamente é uma questão a ser abordada nesse contexto, e obviamente que em Gaza também, né? Mas lamentavelmente a gente não sabe como as coisas transcorrem em Gaza. Eu acho que em Gaza também, lamentavelmente, eles estão muito distantes ainda de pensar como resolver a questão do pós-trauma, porque eles estão vivendo ainda a catástrofe humanitária, o trauma em si, ele não acabou, né? Eles vivem novas experiências dessas diariamente, ou cada minuto, e tudo isso vai precisar ser tratado lá também. Como eu falei, né, não é nova, né, essa relação aí de a vanguarda israelense, no caso, de tratamentos usando aí drogas que são ilícitas, né, no mundo inteiro praticamente. No caso, a cannabis ainda é ilegal aqui em Israel para uso recreativo, apesar de, enfim, não ser nem um pouco difícil você ter acesso a cannabis e as pessoas usam na rua, e, enfim. Eu me lembro quando eu vim aqui em 2005 pela primeira
primeira vez, eu estava conversando com um cara sobre repressão e tudo mais, e ele falou, cara, a polícia quando procura alguma coisa em você, o que ela está procurando não é a cannabis, né? Não é maconha, para ver se você está levando ali algumas gramas e vai te prender. O interesse é outro. Então, e essa foi a relação que eu sempre vi da sociedade israelense com a cannabis desde que eu cheguei aqui, e hoje a gente tem realmente um uso, assim, indiscriminado, né? Muito fácil você ter acesso às pessoas, enfim. A todo mundo, cada dia que você conversa com as pessoas, você vai vendo que todo mundo usa, né? Eu acho que a gente já comentou aqui, se eu não me engano, já foi mais de quase metade da população israelense, ou quase isso, já disse que, enfim, já em algum momento da vida experimentou a cannabis. E uma curiosidade também, eu estava até comentando disso com os amigos recentemente, que eu aprendi isso no site do IVO, né? IVO é um instituto judaico, Instituto de Pesquisa da Cultura Judaica da Europa Oriental, né? Que ele foi criado, no caso, na Lituânia, antes da Segunda Guerra Mundial, era a sede dele, e também tinha uma outra sede em Nova York. E, obviamente, que só a sede de Nova York ela continuou existindo, porque a grande maioria dos judeus lituanos foram exterminados aí durante o Holocausto. E o IVO continuou fazendo essa pesquisa sobre os judeus daquela região, e sobre o Yiddish e tudo mais. E, recentemente, eles fizeram uma amostra sobre o judeu, a relação do judaísmo com a cannabis. E uma coisa que é muito interessante, né? Porque no mundo canábico, né? A hora, vamos dizer assim, a hora 4h20, ela é tida como a hora de se fumar um baseado, né? Na cultura canábica. E aí eu aprendi que isso vem do judaísmo. Se você pegar as letras hebraicas, né? Como no alfabeto romano, elas têm valor também, né? Então, se você pegar, por exemplo, a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto, ela tem o valor de 1. A letra Yud, que é a 10ª letra do alfabeto, ela tem o valor de 10, né? Então, cada letra ela tem um valor. E se você pegar a palavra Ashan, né, que é fumaça, e colocar o valor numérico dela, você chega no 420, né, que é esse número aí usado por essa hora canábica, a hora de se fumar um baseado. Ou seja, toda essa questão aí que é muito, muito, vamos dizer, nefutsat, o mundo inteiro, o mundo canábico conhece, né, essa questão do 4h20, ela vem aí da cultura judaica. Aprendi recentemente. Só uma curiosidade mesmo. É isso. Ô, João, de acordo com a nossa pauta, ficamos por aqui, cara. Algo mais a declarar? Então, podemos ficar por aqui. É isso, ficamos por aqui então, terminando a gravação do nosso episódio 263. E caso tenhamos alguma novidade até o final da semana, até o final da semana não, até amanhã ou até sexta de manhã, vocês já ouviram no decorrer do episódio, porque foi incluído aí como tópico especial. É isso, João, forte abraço e até semana que vem. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.